Por muitas e muitas décadas, as testemunhas de Jeová acreditaram que este escravo fiel dessa ilustração representa profeticamente o sistema congregacional. Ou seja, nessa ilustração, Jesus não se referia, segundo entendiam as testemunhas de Jeová, aos indivíduos cristãos e às atitudes dos indivíduos cristãos. Mas as testemunhas de Jeová acreditavam que Jesus aqui se referia a todo o corpo de cristãos, a toda a igreja, e que essa igreja, esse corpo de cristãos na terra, teria sido designado por Cristo para dar alimento espiritual a todas as pessoas. E que a comida literal que o escravo dá na ilustração significa alimento espiritual. Ou seja, acreditava-se até 2013 que este escravo representava a igreja, a congregação das Testemunhas de Jeová, como um todo. Então, até 2013, as Testemunhas de Jeová acreditavam que Jesus tinha voltado em 1914 e que um pouco depois daquele ano, este escravo, que era o corpo de cristãos na terra, segundo entendiam as Testemunhas de Jeová, tinha sido designado por Cristo como a única religião verdadeira, por assim dizer. Isso quer dizer que todos os outros grupos cristãos haviam sido rejeitados por Cristo. Apenas este escravo, que era fiel, ou seja, apenas este povo, esta fraternidade, estava dando alimento espiritual no tempo apropriado, quando Jesus voltou em 1914, segundo entendiam as Testemunhas de Jeová. E aí Jesus voltou em 1914, viu que as Testemunhas de Jeová, ou seja, aquele grupo que mais tarde foi conhecido pelo nome Testemunhas de Jeová, era o único grupo na Terra que estava dando de fato alimento espiritual no tempo apropriado. Este era o entendimento das Testemunhas de Jeová. E então Jesus designou este grupo sobre todos os seus bens na Terra. Isso lá pelo ano de 1914. E todos os bens na Terra sobre os quais Jesus designou este grupo, esse escravo fiel, essa igreja, seria a obra de fazer discípulos. E por causa disso, as Testemunhas de Jeová criaram uma organização hierárquica com muita autoridade, porque elas acreditaram que elas haviam sido designadas por Cristo para tal função, designadas lá pelo ano de 1914 ou um pouco depois. Tudo isso era o que entendiam as Testemunhas de Jeová, mas principalmente a liderança das Testemunhas de Jeová. Só que algumas coisas nisso foram mudadas e outras não. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é que passou a mudar a partir do ano de 2009 e por que é que isso é muito relevante e muito sério. Pois bem, então vamos começar aqui. Eu vou começar lendo a revista A Sentinela de 15 de fevereiro de 2009, página 26, parágrafo 9. Neste ano de 2009, o corpo governante das Testemunhas de Jeová passou a desejar ter poder absoluto, não apenas sobre todos, mas sobre tudo. E para tal finalidade, eles inventaram uma teoria, e a gente vai ver que teoria é essa. Abre aspas. Além do mais, Jesus Cristo designou o escravo fiel e discreto sobre todos os seus bens, ou seja, todos os interesses do reino na terra. Mateus 24:47. Esses bens incluem as instalações na sede mundial das Testemunhas de Jeová, nas filiais e congêneres em muitos países, nos salões de assembleia e, olha agora, salões do reino em todo o mundo. Incluem também a obra de pregar o reino e fazer discípulos. Será que alguém entregaria a guarda e o uso de suas coisas valiosas a uma pessoa em quem não confiasse? Fecha aspas. Pois bem, existiam alguns problemas aqui em relação a esse entendimento. Caso entendamos esta ilustração do escravo fiel como uma ilustração profética, onde os personagens representam em detalhes realidades na congregação cristã, que é como a organização Torre de Vigia entende, ainda assim nós não temos base suficiente no texto para dizer que os bens do amo são de fato os salões de assembleia, os salões do reino em todo o mundo, nas filiais, nas congêneres. Não há base textual para inferir isso. Tudo o que está sendo dito aqui, como sendo os bens do amo, são, na verdade, invenções, porque a Bíblia não diz isso. Mas essa mudança aqui foi grandiosa entre as Testemunhas de Jeová. Por quê? Porque ela foi contra tudo o que a Torre de Vigia, que é a organização jurídica que representa as Testemunhas de Jeová, tinha ensinado até aquele ano. Então, até esse ano de 2009, os salões do reino pertenciam às congregações e não à associação. Apenas lembrando aqui que o escravo fiel e discreto era entendido pelas Testemunhas de Jeová nesse ano como sendo todo o corpo de cristãos ungidos na terra.
Neste ano, o escravo fiel ainda não era visto como sendo apenas o corpo governante, e eu vou tratar dessa mudança um pouco mais à frente. Então, os salões do reino pertenciam às congregações. O prédio era da congregação, porque a congregação, os membros da congregação, contribuíam, juntavam dinheiro e compravam o prédio para que eles pudessem se reunir no prédio. Então, a construção na qual aquela congregação se reunia era comprada pela congregação e pertencia à congregação. Só que o corpo governante desejou ter poder absoluto, e isto representava uma ameaça para o corpo governante. Por quê? Porque se o salão era da congregação, isso dava certa independência à congregação. Eu digo isso em relação à organização. E nós sabemos que qualquer independência em relação à organização é vista como ameaça. E então o corpo governante decidiu fazer o seguinte: não, tudo pertence ao escravo, inclusive os salões do reino das testemunhas de Jeová. Ou seja, embora os irmãos, os indivíduos ali daquela congregação específica tivessem contribuído de seu próprio bolso para comprar para si aquele prédio, a organização estava passando o prédio para o nome da associação jurídica. Não, esse prédio não é mais de vocês agora, esse prédio é de todos. Quer dizer, isso tudo é um comunismo teocrático. Mas o ponto que eu quero que você entenda é o seguinte: qual foi a base teológica inventada para dar sustentação a esta tese? A base teológica era de que Jesus havia designado o escravo fiel e discreto sobre todos os seus bens. Jesus havia já, naquela época, designado o escravo fiel e discreto sobre todos os seus bens. Então, este foi o raciocínio por trás desta mudança. Foi por causa disso, deste entendimento, que os salões do reino, que pertenciam às congregações, passaram para o nome da associação jurídica. Foi sobre este conceito que o corpo governante construiu a ideia de que a organização e a associação jurídica estão incumbidas de pregar o reino de Deus, de obter os salões do reino, os salões de assembleia, as filiais e as congêneres. Ou seja, nada é independente. Tudo pertence à organização, incluindo a obra de pregar o reino. Por quê? Por quê? Você entendeu por quê? Porque acreditava-se que Jesus havia designado o escravo fiel sobre todos os seus bens. Sobre todos os seus bens. Este é o ponto. Só que tem um problema. Esta tese de que Jesus designou o escravo fiel e discreto sobre todos os seus bens, 4 anos depois, foi anulada. Só que os salões não foram devolvidos para as congregações quando a tese foi anulada. E não apenas a tese foi anulada, a identidade do escravo também foi anulada. E a partir de 2013, o escravo não é mais o corpo inteiro de cristãos, apenas o corpo governante. Você acha que eu estou mentindo? Então vamos ler comigo a revista A Sentinela de 15 de julho de 2013. Abre aspas. No passado, nossas publicações diziam o seguinte: no Pentecostes de 33 da Era Comum, Jesus designou o escravo fiel sobre seus domésticos. O escravo representa todos os cristãos ungidos como grupo na terra, em qualquer época desde aquele tempo. Os domésticos referem-se aos mesmos ungidos como indivíduos. Em 1919, Jesus designou o escravo fiel sobre todos os seus bens, todos os seus interesses terrestres do reino. No entanto, um cuidadoso estudo adicional, além de meditação com oração. Então, note que eles estão aplicando isso a Jeová. Essa mudança foi dada por Jeová, segundo o que eles estão dizendo. Indica que nosso entendimento das palavras de Jesus sobre o escravo fiel e discreto precisa ser ajustado. Pois bem, então agora a gente vai para o parágrafo 15 desse estudo, que diz assim: quando Jesus fará a segunda designação sobre todos os seus bens, ele disse: feliz aquele escravo, se o seu amo, ao chegar, ou tendo vindo, segundo diz a Kingdom Interlinear, ou interlinear do reino, o achar fazendo assim. Deveras vos digo, ele o designará sobre todos os seus bens. Fecha aspas. Então nós notamos aqui que houve uma mudança, mas a gente vai continuar lendo mais sobre essa mudança agora no parágrafo 18 do mesmo estudo. Diz assim, abre aspas, em vista do que acabamos de considerar, o que podemos concluir? Quando vier para julgar durante a grande tribulação, Jesus verá que o escravo fiel tem fornecido lealmente oportuno alimento espiritual aos domésticos. Jesus terá então prazer em lhe dar a segunda designação sobre todos os seus bens,
Os que compõem o escravo fiel ganharão essa designação quando receberem sua recompensa celestial, tornando-se corregentes com Cristo. Fecha aspas. Então aqui tem problemas seríssimos, porque agora só o corpo governante é o escravo fiel. Então só eles vão ganhar a recompensa celestial. É esta a implicação. Eles não ensinam isso, mas é esta a implicação do que eles ensinam. Porque se só eles são escravo fiel, só eles vão ganhar a recompensa celestial. Os outros não vão. Nenhum escravo que não é o escravo fiel vai ganhar a recompensa celestial. Só o escravo fiel é designado sobre todos os bens do amo na ilustração, não é mesmo? Nenhum escravo que não é o escravo fiel é designado sobre todos os bens do amo. Meta isso na sua cabeça. Esta é a ilustração de Jesus. Se só o corpo governante é o escravo fiel, só o corpo governante será designado sobre todos os bens do amo. Só eles. Ou seja, só eles terão essa recompensa celestial. É este o ensino atual. O corpo governante nega isso. Eles não ensinam que só eles terão a recompensa celestial. Mas é esta a implicação do ensino deles. Meu irmão, coloque a sua mão na sua consciência. Se isso que está sendo ensinado aqui nessa sentinela não é seita, me explica o que é seita, porque eu não sei o que é seita. E acredite, eu de fato sei o que é seita e eu sei reconhecer seita quando eu vejo seita. Isso é seita. Isso é heresia. Segundo Tito 3,10, o homem herege deve ser expulso da congregação. O que é que a gente está esperando para fazer isso com o corpo governante? Isso que eles fizeram é claramente, insofismavelmente, promoção de seita. Mas o ponto principal que eu quero abordar nesse vídeo não é nem isso. O ponto é o seguinte: em 2009, eles criaram uma teoria de que os salões do reino pertenceriam ao escravo, porque o escravo estava designado sobre todos os bens do amo, não é mesmo? E pela mesma razão, eles deveriam coordenar a obra de pregação e tudo aquilo que eles definiram ali em 2009 como sendo os bens do amo na terra. Só que, conforme você viu, em 2013, eles anularam o entendimento de que eles já estavam designados sobre todos os bens do amo. Mas agora isso é aplicado à grande tribulação, ou seja, a volta de Cristo na grande tribulação. E aí eles serão designados sobre todos os bens do amo na recompensa celestial deles. É esse o entendimento atual. Ou seja, o entendimento atual anula o entendimento anterior. Só que o entendimento anterior fez com que até mesmo os salões do reino passassem para o nome da associação jurídica. Ou seja, o entendimento que tomou os salões do reino das congregações foi anulado, mas os salões do reino não foram devolvidos às congregações. E o corpo governante continua lá com poder, sendo que eles anularam o entendimento que deu poder para eles. Meu irmão, isso é simplesmente um absurdo. Se você é um cego em sentido espiritual para com os erros do corpo governante, isso não é por si só suficiente para que você não enxergue isso. Porque não é possível que uma pessoa veja os fatos e continue acreditando que eles fizeram isso na boa fé. Irmãos, é evidente que eles planejaram isso. Primeiro, eles dizem que os salões do reino pertencem ao escravo fiel. Depois, eles dizem que o escravo fiel é só eles. E aí eles tomam tudo. E depois que tomaram tudo, eles anulam a teoria que passou tudo para as mãos deles. E aí você acha que isso tudo foi feito na boa fé. Não, meu irmão, não é possível que você ache isso. Irmãos, até a pessoa mais fanática possível pelo corpo governante, a pessoa mais cega espiritualmente, vai olhar para isso e vai dizer assim: agora ficou bastante difícil de defender o corpo governante.